Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então vamos agora à nossa primeira aulinha envolvendo as nossas noções iniciais de matemática financeira. Na verdade, a gente vai tentar desmistificar e até mesmo melhorar alguns conceitos que você tem no seu dia a dia. Às vezes a gente tem algumas noções erradas do que realmente as coisas são. Aí eu vou tentar sempre trazer alguns exemplos do seu dia a dia para você entender esses camaradas aqui que eu estou colocando para você. Então, primeira coisa que a gente tem aqui para entender é o conceito de capital. Amigão, o que é capital? Capital é isso daqui, amigão, din-din. Ou seja, capital equivale a uma quantidade de dinheiro que você tem, tranquilo? Uma quantidade de aplicação que você, por exemplo, faz. Então, a gente costuma utilizar essa expressão capital para capital inicial, ou seja, é o primeiro dinheiro que você, por exemplo, está investindo. Então, por exemplo, vamos dizer que você pega R$100 e vai fazer um depósito no banco. Isso seria um capital inicial. Por exemplo, quando você tem uma fatura do seu cartão de crédito, aquele valor inicial corresponde a um capital inicial, uma quantidade monetária, tudo bem? Ficou clara essa ideia? Claro também que a gente pode falar em capital final sem problema algum. De boa? Então, falou em capital, o que você tem que pensar? Dinheiro, quantidade de dinheiro. Agora, uma noção que às vezes a gente confunde é a diferença entre juro e taxa, porque é muito íntima a relação desses camaradas aqui. Juro equivale ao quê? A quantidade que você está remunerando um certo dinheiro, ou seja, a quantidade de ganho produzido por um certo capital, como eu coloquei aqui para você. É a quantidade de ganho que você está produzindo num certo capital, num certo dinheiro. Isso é o juro. Qual que é a diferença de juro e taxa de juros? Taxa de juros também é esse ganho produzido por um capital, só que a sua representação é em porcentagem. Então, por exemplo, olha o erro que a gente comete falando no nosso dia a dia. Você paga um juro de 10%? Não, você paga uma taxa de juro de 10%. Percebeu a diferença? Então, por exemplo, vamos dizer, só aqui colocar um exemplo numérico. Vamos dizer que a fatura do seu cartão de crédito deu total de R$1.000. Aí ele vai colocar a informação do seguinte, só para facilitar os nossos cálculos. Ele vai dizer que a taxa de juro do seu cartão é de 10%. Aqui nós representamos a taxa de juro pela letra I. Então significa que a nossa taxa de juro equivale a 10%. Lembrando que aqui a gente vai ter sempre o quê? Um tempo determinado. Peraí, essa taxa de juro, ela é em relação a qual quantidade de tempo? Ao dia? Ao mês? Ao ano? Então ela sempre vem acompanhada com uma unidade de tempo. Aqui eu vou colocar, por exemplo, ao mês. Beleza? Representado pelas iniciais AM. Pode ser ao semestre, AS, ao bimestre, AB. Então, a gente tem que sempre aqui denotar uma quantidade de tempo para essa taxa de juro. Então, veja que a taxa de juro equivale para a gente a uma porcentagem. Aqui, o meu dinheiro equivale ao meu capital. Beleza. Agora, vamos ver. Vamos dizer que se passou um mês e você não pagou o seu cartão. Então, significa que vai ser aplicado aqui para o pagamento futuro, quanto? 10% desses R$1.000, que é o que você vai estar pagando de taxa de juros. E como é que eu calculo porcentagem de qualquer coisa? É só multiplicar. E 10% de 1.000 é só cortar um zerinho. Quanto que vai ficar para mim? R$100. Então, o juro produzido nesse tempo de um mês equivale a R$100. Percebeu então a diferença? Então, a gente fala que o juro é como se fosse o aumento em valor absoluto, em quantidade de dinheiro. Esse daqui é a sua remuneração do seu capital. É o ganho produzido pelo seu capital. Na verdade, é perda, né? Que a gente está pagando mais conta. Só brincadeira. É ganho realmente. A gente tem que pensar no camarada do cartão. É o quanto que ele está ganhando em cima de você. Ou seja, ele está ganhando R$100 aí só porque você deixou de pagar o mês.
Tranquilo essa ideia? Beleza isso? Então é essa a diferença desses dois camaradas. Então você nunca mais, eu quero que você fale isso no seu dia a dia. Você não vai mais pagar juro de 10%. Você vai pagar uma taxa de juro de 10%. O que seria o juro? É o tanto que você vai pagar a mais. Ou seja, os R$1.000 que é o capital inicial, mais os juros que é a remuneração de R$100. Percebeu essa ideia? Percebeu a diferença entre esses camaradas? A gente vai reforçar mais isso nas nossas próximas aulas. Mas Pedrinho, o juro eu até entendo porque a gente costuma utilizar a letra J. Mas por que a taxa é representada pela letra I? Não poderia ser T? Bem, T a gente costuma utilizar para tempo, já que a gente está trabalhando com unidades de tempo aqui também. Então, por que a gente utiliza a letra I? Porque vem da definição desse camarada, vem do nome desse camarada em línguas estrangeiras. O I vem de interest, que é taxa de juros em inglês, ou interesse, que é taxa de juros em espanhol. É por isso que a gente utiliza a letra I, porque é em relação a essas línguas estrangeiras. Agora, um outro camarada importante é o que a gente chama de montante. Montante lembra o quê? A ideia de você acumular alguma coisa. Ou seja, um montante é o seu tanto de dinheiro que você acumulou no final. Ou seja, é o seu capital inicial mais o lucro que você obteve. Ficou bom essa ideia? Tranquilo? Então é o total de capital que você acumulou. Sendo isso, o seu montante vai ser o quê? É a quantidade de capital inicial mais os juros. Então, nesse caso, de quanto seria o meu montante? O montante é a junção do capital com os juros, ou seja, R$1.100, que é o valor da sua fatura final, depois de um mês. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então, isso daqui que seriam essas relações em relação a esses 4 primeiros camaradas. Tudo bem? Ficou claro isso? Então é bem tranquilo essas ideias iniciais, não tem muita dificuldade. Outras coisas que também aparecem para a gente é lucro ou prejuízo. Pode aparecer dentro de questões de matemática financeira. O lucro é a quantidade de dinheiro que você ganha na hora que você vai vender alguma coisa. Ou até mesmo na valorização dela. Aí você acaba ganhando dinheiro em relação a esse tipo de coisa. Então, o que seria esse lucro? Esse lucro seria o seu preço de venda menos o custo. Bacana isso? Então, por exemplo, vamos dizer que você compra... imóvel costuma valorizar, apesar que agora está tendo realmente a desvalorizada. Mas suponha que os imóveis valorizem. Então, vamos dizer que você passou no vestibular, ou você passou no teu sonhado concurso público, juntou aquela grana, beleza? E comprou, por exemplo, um apartamento na planta. Aí foi lá, comprou um apartamento na planta, vamos dizer, por R$20.000. Só que aí você teve uma valorização do teu imóvel. Aí, de repente, esse valor na planta que era de 30 mil, ele passou a ser de R$50.000. Se você fosse vender esse seu apartamento que está na planta, que plana, eu tô louco, beleza? Ou seja, se você vender esse apartamento que é seu, que está na planta, concorda comigo que você vai ganhar um dinheiro em cima disso? Por quê? Porque o preço de venda seu, que seria de R$50.000 devido a essa valorização, ele é maior do quanto você pagou, que era R$30.000. Com isso, o seu lucro nessa brincadeira vai ser de quanto? R$20.000. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso? Então é um tipo de coisa que a galera que trabalha com comércio costuma fazer. Então o que o camarada faz? Ele compra alguma coisa a um preço menor e ele te vende a um preço maior. É por isso que de vez em quando a galera até brinca que fica mais barato você comprar o quê? A preço de fábrica, porque você está comprando a preço de custo. Ou seja, se você está comprando a preço de custo, se você for revender, espera-se que você revenda com um valor maior. Aí com isso você vai ter o quê? Um lucro nessa brincadeira. Tranquilo isso? Aí beleza! Vamos dizer, por exemplo, que você chegou, passou no teu vestibular, não sei o que, ou você passou no teu concurso público, já pegou, ganhou carrinho do papai se passou no vestibular, ou então você, por exemplo, passou no concurso público, já pegou, comprou uma máquina para você poder trabalhar tranquilamente. Comprou o teu carrinho. Aí o que acontece? Esse é o tipo de caso que você tem prejuízo, amigão. O carro é um filho, só vai ter prejuízo financeiro, não tem jeito. Ali é gasto mesmo. Mas eu não quero pensar em prejuízo em relação à manutenção desse carro. Eu quero que você pense assim, vamos dizer que você chegou lá, foi comprar o teu carrinho zero.
Hoje um carro zero popular, ele está na média de uns 36 mil reais, popular, completinho e tal. Então foi lá, pagou à vista 36 mil reais. Aí tranquilo, aí vamos dizer que passou um ano e você fala, pô, eu quero trocar de carro, então eu vou vender esse carro para poder comprar outro. Aí beleza, na hora que você vai vender esse carro, revender esse carro, eu te pergunto, você vai vender esse carro a um preço maior do que você pagou por ele? Com certeza não. Você vai revendê-lo por um preço muito menor, amigão. Então, se por exemplo você comprou o carro a 36 mil, na hora que você for revender, provavelmente depois de um ano, você vai revender por uns 28 mil reais. Então, pagou 36, mas aí você vende por 28, quanto que você perdeu nessa brincadeira? 8 mil reais em um ano. Beleza? Isso se não for mais, dependendo do carro. Por exemplo, se você for comprar carros importados, tem carro que só de você tirar da concessionária já cai 30 mil reais. Então, tem carro que realmente traz um prejuízo. Carro é só prejuízo, não tem jeito. Então, o que acontece? Esse valor desse prejuízo, essa quantidade de prejuízo, a gente calcula como? A gente mede como? Basta você fazer a subtração do preço de custo, como se fosse o preço que você pagou, menos o seu valor de venda. Bacana essa ideia? Então, fazendo custo menos a venda, você tem o prejuízo. Trocando a ordem, venda menos o custo, você tem o lucro. A gente também pode pensar no prejuízo como sendo venda menos o custo. Não tem problema. Por exemplo, só para facilitar os números, vendeu a 20 mil, custou 30 mil, então significa que o seu prejuízo foi de quanto? 20 mil menos 30 mil, menos 10 mil reais. Ou seja, a gente também costuma falar que o prejuízo é um lucro negativo. Ele é um lucro negativo. E, obviamente, o lucro mesmo, ele é um resultado que você espera que seja o quê? Positivo. Então, falou em prejuízo, você está falando de um lucro que você teve negativo. Bacana? E lucro positivo é quando a sua venda é superior ao custo daquele camarada. Ficou claro, então, todas essas ideias que estão aparecendo aqui? Eu acho que essa daqui você não tem tanta dúvida, a ideia de lucro e prejuízo. Na verdade, na nossa noção do dia a dia, o que acaba trazendo maior dor de cabeça é a diferença desses camaradas. Então, o que você só precisa lembrar? Que juro é a quantidade de dinheiro que você ganhou, que você tem que pagar a mais. Tranquilo? Por exemplo, você fez um depósito lá no banco. Bacana? Depositou lá na poupança. Aquele dinheirinho que rende, a quantidade de dinheirinho que você ganhou é o juro. Aquilo é juro. Agora, a taxa aplicada daquele rendimento que você teve, que é de 0,5% ao mês, por exemplo, aquilo é a taxa de juros que o banco está te pagando. Tranquilo essa ideia? E olha o tanto que o banco é esperto. Você vai lá, deposita o dinheiro na poupança, ele te paga 0,5% ao mês. Aí você deposita 100 reais, vai ganhar lá 50 centavos, por exemplo. Beleza? Então o que acontece? Isso é o que você vai estar ganhando nessa brincadeira. Aí o banco pega o teu dinheiro e o que ele faz? Empresta para outra pessoa a um juro aí de 5%, por exemplo. Então o banco está ganhando dinheiro demais em cima dessa sua brincadeira. Mas é aquela coisa, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro. Tranquilo então essas ideias, amigão? Então essas aqui são as ideias iniciais que você precisa ter para entender tudo que a gente vai estar falando pela frente em relação à nossa matéria. Tranquilo, amigão? Então forte abraço e te aguardo na próxima aula. Até mais!